gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre a primeira obra que o Lima Barreto escreveu. Esse é o último livro e o último vídeo do projeto Leitura da Década. Esse é um projeto onde eu escolhi a primeira década do século XX para ler todos os livros que foram publicados em ordem cronológica, um por ano. Então eu li os livros que foram publicados desde 1900 até chegar aqui em 1909. E tem uma playlist já com todos os livros que eu li e escolhi para este projeto. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que vá lá assistir, porque tá bem legal. E foi um projeto muito gostoso de ser feito. E logo mais eu quero fazer uma nova escolha de uma nova década. Eu acho que eu vou fazer um sorteio. E enfim, eu vou compartilhando com vocês. Eu gosto de criar projetos assim, porque me traz a oportunidade de ler livros que eu não leria tão já, ou conhecer novos autores. Então eu conheci autores novos, eu li autores que eu gostaria de ler, já fazia tempo que estavam ali parados, esperando a sua vez, então foi muito bacana. E aí eu cheguei ao fim do projeto com um livro incrível, fechei esse projeto com chave de ouro, fechei essa década com chave de ouro. Eu li então o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, do Lima Barreto. Do Lima Barreto eu já tinha lido O Triste Fim de um Policarpo Quaresma, que é ali o seu livro mais famoso. Eu li quando eu estava na escola, então há muitos anos atrás, inclusive já está na época de ler novamente O Triste Fim de um Policarpo Quaresma. Lima Barreto foi um escritor que nasceu no Rio de Janeiro em 1881 e ele viveu até o ano de 1922. Ele faleceu super jovem, aos 41 anos. O Lima Barreto ele tinha vários problemas com o alcoolismo, então ele teve ali uma vida bem complicada. Inclusive, o seu sucesso mesmo só veio depois da sua morte. Bom, eu li então o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que foi escrita no ano de 1909, foi o primeiro romance que o Lima Barreto escreveu. E aqui a gente vai ter a história do Isaías Caminha, que é um jovem que nasceu no interior do Rio de Janeiro e ele vai para a capital para tentar a sua vida. O Isaías sempre foi um jovem muito estudioso, muito dedicado, ele sempre teve muito destaque na escola e quando ele faz os seus 18 anos, ele acha que já está na hora dele tentar a vida dele no Rio de Janeiro. Na época, o seu pai já tinha falecido e ele vivia com a sua mãe. Ele pede ali, então, uns conselhos para um tio dele que já conhecia o Rio de Janeiro. E esse tio dele leva ele até o coronel ali da cidade, que é uma pessoa muito respeitada. Na época, as pequenas cidades eram comandadas por coronéis. E esse coronel escreve uma carta de recomendação do Isaías para um deputado lá na cidade, para que ele assim conseguisse um emprego logo que ele chegasse na capital. E logo no trem, o Isaías já vai ter um choque de realidade, porque o Isaías é um jovem negro. E logo ele já vai perceber que a cor da sua pele vai fazer muita diferença para os tratamentos que ele vai receber. Ele chega ali no Rio com muitos sonhos, com muitas expectativas, ele tem muito orgulho de quem ele é, que é um jovem muito estudioso, muito dedicado, ele sabe do valor que ele tem uma admiração muito grande pelos políticos, pelo Congresso, então ele tá super animado para poder trabalhar ali com os políticos. E tudo isso vai acabar se esvaindo aos poucos. Ele vai se desiludindo à medida que ele não consegue um emprego, porque aquela carta de recomendação que o coronel dá para ele levar para esse político não dá muito certo. Esse político não dá nem bola pro Isaías, ele não dá um emprego para ele, enfim. E o Isaías não vai conseguindo emprego, o dinheiro vai acabando e ele vai sentindo também muito racismo que está impregnado nas pessoas. Tem até uma situação que acontece num hotel que ele está hospedado, em que vai ter ali um furto e logo ele é levado para a delegacia como o primeiro suspeito. E claro, eles não querem saber, quando ele fala que ele é um estudioso, que ele é um estudante, né? Eles perguntam pra ele, mas o que você faz? Ele fala, não, eu sou estudante. Aí eles falam, você é estudante? Então já debocham dele. E o Isaías vai ficar ali um bom tempo tentando sobreviver na cidade. Ele vai chegar, inclusive, a passar fome, porque o dinheiro dele vai acabar. Ele começa, então, a tentar um emprego em cargos menores, em empregos mais humildes. E ainda assim é difícil pra ele, né? Coisa que quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele não se submeteria, porque, por exemplo, ele veria um emprego mais humilde, ele falaria, não, eu tenho estudo suficiente, eu não vou me submeter a um cargo tão simples.
E aí chega num ponto que ele fala, não, é a minha única opção, eu vou ter que me candidatar a uma vaga de um emprego ali para poder trabalhar numa padaria, trabalhar como um carregador, e ainda assim ele não consegue esses empregos. Ainda assim é muito difícil para ele. Só que nessas andanças do Rio de Janeiro ele vai fazer alguns conhecidos, e um deles é um russo que trabalha ali como correspondente em um jornal bem famoso da cidade. E aí um certo dia esse russo vai encontrar com ele, vai perceber que ele precisa de um emprego e vai falar, não, passa lá no jornal que eu vou conseguir alguma coisa para você. E é assim que o Isaías vai então conseguir um emprego como contínuo dentro do departamento ali do jornal. Então ele é meio que um faz tudo, né? Ele serve cafezinho, ele leva correspondência. E no momento que ele consegue esse emprego, Isaías começa a se orgulhar muito do cargo que ele exerce. Para ele aquilo já é um grande sucesso. E ele chega até num ponto de imaginar que aquele é o máximo que ele poderia conseguir da sua vida. Então a gente vê esse jovem que chega no Rio de Janeiro cheio de sonhos, cheio de expectativas. Ele tinha muita vontade de ser doutor. E aí ele chega num ponto que ele percebe que ele vai sendo enganado pela desigualdade social. Ele percebe que aquele é o máximo que ele poderia chegar. E aí a gente vai ter um segundo momento do livro, que é quando Lima Barreto vai trazer então esse ambiente jornalístico. Porque quando o Isaías começa a trabalhar nessa redação de jornal, ele vai expondo também todas as falácias que acontecem dentro de uma redação. Como muitas vezes as notícias são manipuladas, a verdade é escondida, o objetivo sempre é vender o jornal e conseguir ali o maior número de leitores. Então existe muito sensacionalismo, a troca de interesses é constante, então entre políticos, entre pessoas de interesse, ali dentro é basicamente um ninho de cobra. Ele até cita que um odeia o outro, um tenta passar a perna no outro. E o Brasil estava no momento em que o principal meio de comunicação era o jornal impresso. Então, até como o próprio Isaías diz, a imprensa era o quarto poder. O Brasil estava ali na sua primeira república. Ele vinha de um período pós-fim da escravidão, era muito recente. O fim da monarquia também era muito recente. E o Isaías vai então testemunhando toda essa hipocrisia da elite brasileira. E o que o Lima Barreto vai fazer aqui é justamente isso, uma crítica à imprensa, à elite, ao racismo, e tudo de uma forma magistral. Gente, que livro incrível! Eu fiquei muito surpresa em pensar que esse foi o primeiro romance que o Lima Barreto escreveu, porque ele escreve de uma forma tão incrível que eu fico pensando, meu Deus, gente, se ele já começou dessa forma, né, imagina o que será os próximos livros. Claro, como eu disse pra vocês, eu li Triste Fim de um Policarpo Quaresma na escola. Eu me lembro de ter gostado muito, mas eu confesso que eu não me lembro exatamente da escrita dele. Eu não me lembro nem da história, pra falar bem a verdade. Eu só me lembro que eu tinha gostado da história. Então foi uma surpresa muito gostosa poder ter esse contato com a escrita do Lima Barreto. Eu li muito rápido, foi uma leitura que flui muito bem. E, gente, eu vou ler um trechinho do livro pra vocês terem um gostinho dessa escrita. Eu vou ler um pouquinho pra vocês no momento em que o Isaías começa a perceber todo esse racismo que tá incrustado na sociedade. Ele já tá cansado de levar porrada. E aí, vou ler pra vocês o que ele vai contar pra gente. Um sujeito entrou no bonde, deu-me um grande safanão, atirando-me o jornal ao colo e não se desculpou. Esse incidente fez-me voltar de novo aos meus pensamentos amargos, ao ódio já sopitado, ao sentimento de opressão da sociedade inteira. Até hoje eu não me esqueci desse episódio insignificante que veio reacender a minha alma o desejo feroz de reivindicação. Senti-me humilhado, esmagado, enfraquecido por uma vida de estudo, a servir de joguete, de risão a esses poderosos todos por aí. Hoje, que sou um tanto letrado, sei que Stendhal diria que estes momentos que fazem os Robespierres. O nome não me veio à memória, mas foi isso que eu desejei chegar um dia a ser. Escrevendo essas linhas, com que saudade não me recordo desse heróico anseio dos meus 18 anos, esmagados e pisados. Hoje é noite. Descanso a pena. No interior da casa, minha mulher acalenta meu filho único.
Sua cantiga chega-me aos ouvidos cheias de um grande acento de resignação. Levanto-me e vou à varanda. A lua, no crescente, banha-me com meiguice a mim e a minha humilde casa roceira. Por momentos, deixo-me ficar sem pensamentos, envolto na fria luz da lua e embalado pela ingênua cantilena de minha mulher. Correm alguns instantes, ela cessa de cantar e o brilho do luar é empanado por uma nuvem passageira. Volto às minhas reminiscências. Vejo o bonde, a gente que o enchia, os sofrimentos que me agitavam e a rua transitada. Os meus desejos de vingança fazem-me agora sorrir, e não sei por quê. Do fundo da minha memória, com essas recordações todas, chega-me também a imagem de uma pesada carroça, com um grande lajeado suspenso por fortes correntes de ferro, vagarosamente arrastada sobre o calçamento de granito por uma junta de bois enormes que o carreteiro fazia andar com gritos e ferroadas desapiedadas. Gente, vocês perceberam aqui essa lembrança que ele tem, principalmente fazendo ali uma alusão à escravidão. É muito bom esse livro, eu recomendo demais que vocês conheçam. O Isaías é um jovem que realmente ele chega ali com muitos sonhos e ele é completamente derrubado ao chão por toda essa desigualdade, por todo esse racismo. O Lima Barreto era um homem negro que viveu nesse período do início do século XX, então ele viveu tudo isso na pele. O Lima Barreto também foi um correspondente para um jornal durante muito tempo da sua vida, então ele também tem muita propriedade para falar sobre como era ali essa questão da imprensa neste período do início do século XX. E ele traz aqui diversas outras críticas, então também a gente acompanha o pai do Lima Barreto, que era um padre que se casou com a mãe dele. Tem várias questões que o Lima traz nesse romance que faz a gente pensar. Recomendo demais a leitura, foi uma leitura deliciosa de ser feita, eu amei, eu não vejo a hora de poder ter mais contato com a obra do Lima. E aí, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui embaixo se vocês já leram Lima Barreto, se vocês conheciam este livro, o que vocês acharam. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Um beijo grande e até o próximo vídeo.